Oi, gente. Tendo completado 200 dias de governo, Jair Bolsonaro é natural, tanto aos que o apoiam, como nós que estamos na oposição e a sociedade brasileira em geral, terem uma impressão de que exatamente pretende este governo, como é que ele opera. Você abre os jornais, as revistas, acessa na internet os diversos sites noticiosos e de análise, há como que uma unanimidade, inclusive entre aqueles que apoiam a agenda econômica ultraliberal do governo, mesmo com restrições ao seu caráter, ao seu comportamento, mas na certeza ou na expectativa de que ele faria um governo que, enfim, daria sequência à obra neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, que foi interrompida pelo ciclo progressista de Lula e Dilma. Em outras palavras, que Jair Bolsonaro, presidente da República, ungido, digamos assim, pela votação da maioria dos brasileiros que compareceram às urnas, poderia realizar a agenda de Michel Temer, que, desmoralizado, não foi capaz de empreender. Todo presidente da República, por extensão todo governo, no regime democrático, há que se submeter à análise, à avaliação crítica da sociedade. É o que acontece agora, sobretudo quando, nos últimos dias, o próprio presidente da República tem acirrado a apreensão, a estranheza de grande parcela da população brasileira em relação ao seu comportamento, às suas atitudes, às suas palavras. Ora, todo governante tem o dever de estar bem informado, de conhecer a realidade como ela é, através de relatórios cientificamente respaldados, tecnicamente confiáveis. Por exemplo, sobre a curva de emprego e desemprego no país, conforme cada passo que a economia vai dando. Jair Bolsonaro briga com o IBGE por revelar a verdade, inclusive de que o desemprego tem se aprofundado no seu período de governo. Quando o mundo inteiro clama pelo desenvolvimento sustentável, Jair Bolsonaro, na contramão, defende a liberdade de desmatamento na Amazônia, a liberdade de avanço para o garimpo em áreas de preservação ou em reservas indígenas e assim por diante. Diante de relatórios do INPE, que é um órgão internacionalmente respeitado, briga com a direção do INPE porque revelou exatamente a rapidez com que o desmatamento na região amazônica avança, já sob a inspiração da permissividade que ele insinua em seu governo. Recentemente, reunido com cerca de 100 parlamentares afiliados a alguma corrente religiosa, o presidente da República fez uma conclamação patética. Pediu: vocês poderiam me oferecer muitas ideias para projetos de lei, para decretos, como eu tenho feito, por exemplo, ao abordar a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para criança até 7 anos de idade nos veículos, ou então essa ideia absurda de suprimir as barreiras eletrônicas nas estradas como elemento de contenção da alta velocidade, a ponto, inclusive, de suprimir a tomada de 3 pinos, não sabendo ele que um dos pinos é o pino-terra, fundamental hoje nas ligações de rede elétrica em qualquer área, em qualquer lugar. Mas há uma marca do governo absurda. Segundo as pesquisas sequencialmente feitas pelo Instituto Datafolha, aquela expectativa que chegou a ultrapassar 56, 57% da população de que Bolsonaro faria um bom governo, se converteram em desagrado, em resistência, em condenação pela grande maioria do povo brasileiro.
O apoio mesmo ao presidente da República e ao seu governo está em torno de pouco menos de 30%. Dizem os analistas, uma espécie de núcleo duro do conservadorismo, do pensamento mais à direita, mais retrógrado, que existe na sociedade brasileira e com o advento de Bolsonaro veio à tona com muita força. É para esse público que Bolsonaro fala e governa. Mesmo quando pratica absurdos como este dos últimos dias, em que, em meio a entrevero com o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz, porque defendeu o direito à privacidade das ligações telefônicas de um advogado no exercício da sua profissão, Bolsonaro arremeteu contra ele. Primeiro se ofereceu para esclarecer exatamente como terá sido morto Fernando Santa Cruz, nosso amigo, nosso velho companheiro de geração e de luta democrática no Recife, dizendo ele que sabia. Ora, se ele sabia, admite de público que tinha vinculações íntimas com os que torturaram, com os que prenderam, com os que mataram. E depois afirma que Fernando Santa Cruz teria sido vítima dos próprios companheiros, quando já existe documentado, inclusive chancelado pelo Ministério dos Direitos Humanos, a comprovação de que Fernando Santa Cruz foi sequestrado, preso, torturado e morto quando estava sob a custódia dos órgãos de repressão. Ora, quem age dessa forma, inclusive submetendo o seu cargo, a sua condição de presidência da República, à execração pública e à desmoralização na cena internacional, é porque, além de limitado, movido por uma ideologia do ódio, do preconceito e da divisão, supõe que seja possível governar dividindo, aprofundando a divisão no país, fazendo com que essa divisão aconteça à base da intolerância ideológica, do desrespeito ao direito de expressão das ideias e ao pleno exercício das liberdades democráticas. Agora, nesse balanço informal que muitos têm feito dos 200 dias de Bolsonaro na presidência da República, há uma afirmação que merece a nossa atenção. Toda essa pantomima de mau gosto, de baixo nível, seria uma espécie assim de jogo pensado para confundir a opinião pública e desviar a visão crítica dos brasileiros e brasileiras da implementação da pauta ultraliberal, que é o compromisso fundamental de Bolsonaro com os Estados Unidos da América do Norte, ao qual alia o Brasil automaticamente na cena diplomática internacional, e seus compromissos fundamentais com o sistema financeiro. Uma lista breve das principais realizações do governo Bolsonaro, nós temos isso aqui. E você vê que são iniciativas caracterizadas pelo privilégio aos bancos e, ao mesmo tempo, também pelo desrespeito, pela agressão à soberania do país. Bolsonaro pensa um Brasil submisso ao Império Norte-Americano e um país sem voz própria, um país que abre mão da autodeterminação na relação com os povos do mundo. Porque enquanto no regime militar as coisas, a partir de um certo instante, foram bem divididas, um regime autocrático que tentava impor um modelo de desenvolvimento econômico que concentrou renda, riqueza, semeou a pobreza, a miséria e infelicitou o povo brasileiro. Além do que, com a censura à imprensa e com o cerceamento das liberdades democráticas. Era relativamente simples, subjetivamente, escolher um lado. E a grande maioria do povo brasileiro, inclusive aquelas parcelas que exerceram o seu direito democrático de escolha, porém de maneira quase que muda, porque não se sentia à vontade, em razão da repressão, expressar seu pensamento. Ali a sociedade se dividiu com clareza. Hoje há muita confusão na cabeça das pessoas. Há uma pressão terrível via redes sociais, através das chamadas milícias
cibernéticas que apoiam Bolsonaro e a própria grande mídia monopolista que vem confundindo o povo brasileiro, sobretudo quando resolveu tentar destronar a presidenta Dilma, através do golpe institucional, parlamentar e midiático. Nessas circunstâncias, é preciso prestar muita atenção para uma afirmação que a presidenta nacional do PCdoB, Luciana Santos, tem feito com insistência. A atitude mais ousada, mais decidida que um cidadão ou cidadã brasileiros podem tomar nesse instante é a defesa da democracia e do Estado de Direito, que estão ameaçados. Ou seja, nós chegamos a uma situação no país que, independentemente das ideias que se tenha sobre a economia e sobre um conjunto de temas da maior importância para o Brasil hoje, é preciso ter como foco a defesa da democracia. E nisso, ao assim proceder, nós temos a possibilidade de fazer confluírem para um leito comum as insatisfações e a consciência democrática, nacionalista, de milhões e milhões de brasileiros, organizados ou não, em partidos políticos do campo democrático, em segmentos religiosos, econômicos, empresariais, os movimentos sociais e a população em geral, que hoje se articula muito rapidamente através das redes sociais. Defender a liberdade, a democracia, o Estado de Direito parece ser, nesse instante, a tarefa de cada um de nós e a palavra que pode nos unir e deter essa escalada obscurantista, prejudicial aos interesses do país, à democracia e fundamentalmente nociva aos direitos do povo, que é o governo Jair Bolsonaro.